Olá, aqui é Fernando Luzil e esse é o podcast Estratégia em Movimento. No episódio de hoje, você vai entender por que é tão difícil para as pessoas tomar decisões e fazer escolhas. Compreender esse fenômeno e tomar consciência do porquê e como ele ocorre é essencial para você valorizar o exercício de empatia com seus consumidores ou clientes e aprimorar a estratégia do seu negócio. É muito natural e até mesmo necessário que você procure com frequência oferecer novas alternativas de produtos e serviços para os seus consumidores ou clientes. Todos os dias você acorda tentando descobrir novas oportunidades de melhoria do mix e ampliar a competitividade da sua oferta. Até porque seus concorrentes fazem o mesmo. Nessa busca incessante de oferecer o maior número de escolhas possível, as lojas ficam abarrotadas de produtos e os sites de comércio eletrônico ainda mais. Até porque, nesse caso, você pode otimizar a composição do sortimento no ponto de venda, oferecendo pelo comércio eletrônico produtos de nicho ou de baixo volume, com margens em algumas vezes até melhores. A ampliação constante das linhas de produtos é uma conduta contrária à tendência do consumo consciente das novas gerações, cada dia mais preocupadas com os impactos do consumismo desenfreado sobre a resiliência climática do planeta. Mas o fato é que o paradigma dominante da sociedade contemporânea ainda é o de maximizar a sensação de liberdade individual pela multiplicidade de opções. Em resumo, liberdade significa maximizar as possibilidades de escolha. Quanto mais alternativas as pessoas têm, maior é a sensação de liberdade e de bem-estar que elas provavelmente vão ter. O resultado claro dessa dinâmica você encontra por todos os lados. Basta ir a um supermercado e você vai se deparar com dezenas de chocolates ou biscoitos diferentes, dezenas de tipos de bebidas, enlatados e queijos dos mais variados. Em lojas de eletroeletrônicos, então, nem se fale. Aplicativos de celular aos milhares. Centenas de novos livros são lançados todos os meses nas livrarias. E por uma assinatura mensal, você pode ouvir uma infinidade de músicas ou assistir centenas de filmes nas plataformas de streaming, como Spotify, Apple, Amazon Prime e Netflix, apenas para citar algumas delas. Embora para algumas categorias de produtos a tendência da economia circular ou do compartilhamento poderá transformar a maneira como lidamos com a propriedade das coisas que fazemos pouco uso no dia a dia, nós ainda temos o paradigma da multiplicidade de alternativas como sinônimo claro de prosperidade. Segundo o psiquiatra americano Barry Schwartz, autor do livro Paradoxo da Escolha, a nossa identidade se tornou uma questão de escolha. Nas pequenas ou nas grandes escolhas do cotidiano ou de estilo de vida, a nossa sensação de liberdade está diretamente vinculada à abundância de escolhas à nossa disposição. E, ao mesmo tempo, o lado irônico desse paradoxo é que nós sofremos muito pela dificuldade de escolher. Em início de outubro desse ano de 2019, o Wall Street Journal publicou dados muito interessantes sobre o fenômeno do rewatch, ou do assistir de novo. Nessa última década, o avanço acelerado das plataformas de transmissão de filmes sob demanda, como Netflix e Amazon Prime, por exemplo, tem nos oferecido centenas de títulos diferentes, com lançamentos quase diários de novos filmes e documentários. Se, por um lado, essa riqueza de opções flerta diretamente com esse prazer inconsciente de ter a liberdade de escolher, de outro, nós gastamos mais tempo zapeando entre os títulos do que assistindo a qualquer um deles. Eu tenho certeza que você vive isso todos os dias. Diante de uma abundância de alternativas, no final de um longo tempo tentando decidir, você acaba recorrendo aos filmes ou às séries que você mais adora, os quais com certeza você já assistiu dezenas de vezes. Tanto é que os títulos mais assistidos nessas plataformas são as séries de sucesso mais antigas, como Friends, Grey's Anatomy, Seinfeld, Law and Order, Família Soprano ou The Big Bang Theory, para citar alguns exemplos. Esse fenômeno é uma das traduções do paradoxo da escolha. A superabundância de opções prejudica a capacidade das pessoas de escolher, porque ao selecionar apenas uma alternativa, você renuncia a todas as outras e tende a assumir as consequências da sua decisão.
É por isso também que muitas pessoas declaram que não sabem mais viver nas grandes cidades sem aquele aplicativo Waze e que, com frequência, se arrependem algumas vezes por não ter seguido o caminho que o sistema selecionou para chegar mais rápido ao destino. Por que a possibilidade de escolhas ilimitadas é tão desgastante e gera paralisia ao invés de libertação? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de decidir? Porque 5 fatores agem de maneira isolada ou em conjunto para prejudicar o processo decisório de maneira consciente ou inconsciente. O primeiro fator é o arrependimento antecipado. Quanto mais opções você tem, mais receio você sente de se desapontar com a escolha e por isso sofre antecipadamente por um possível arrependimento de não ter tomado a melhor decisão. Esse temor faz você procrastinar a decisão diante de tantas opções. Esse sentimento de arrependimento antecipado costuma acontecer, por exemplo, quando você vai escolher um hotel para se hospedar na próxima viagem. A possibilidade de ter escolhido mal faz você questionar a sua escolha mesmo antes de pegar o avião. E é por isso que diversas plataformas de avaliação e recomendação das melhores hospedagens fazem tanto sucesso. O segundo fator é a chamada escalada de expectativas. A disponibilidade de uma infinidade de opções aumenta muito a sua expectativa quanto ao que a sua escolha vai te proporcionar. Por exemplo, diante de tantas opções de óculos escuros em uma loja, a sua expectativa sobre o impacto que aquele que você vai escolher deveria causar nas pessoas aumenta de maneira desgastante enquanto você experimenta todos eles. Se você tivesse poucas opções, naturalmente teria pouca ou quase nenhuma expectativa, porque você sentiria maior controle sobre a decisão. Diante de dezenas de alternativas, você acaba criando uma expectativa inconsciente de que uma delas terá de ser perfeita e a prova da pergunta alheia que mais te assusta. Puxa vida, mas por que você vai escolher justo esse que não combina nada com você? O mesmo acontece depois de navegar por muito tempo no acervo do Netflix. Enquanto você assiste ao filme selecionado, você tende a se desapontar mais rapidamente caso ele não seja tão perfeito quanto a expectativa que você criou diante de tantas outras opções que você poderia ter escolhido. O terceiro fator é o sentimento de culpa. A escalada de expectativas aumenta o nosso sentimento prévio de culpa por não ter feito a melhor escolha, até mesmo quando efetivamente fazemos uma boa escolha. Inúmeras opções reduzem a sua capacidade de se sentir satisfeito porque, de alguma forma, você vai ficar se perguntando se a outra alternativa não teria sido a melhor escolha. Isso com frequência acontece, por exemplo, nos restaurantes em que o cardápio oferece muitos pratos, em que até mesmo o maître se sente desanimado de ter de ajudar você a encontrar o jantar perfeito. No sentido inverso, poucas opções no menu guardam surpresas mais prazerosas porque reduzem a culpa de você ter escolhido o mal. Inclusive, um fato interessante. Bons restaurantes de alta gastronomia em São Paulo têm reduzido os menus a uma página apenas, com cerca de 6 entradas, 6 pratos principais variados e, no encerramento, um segundo cardápio com no máximo 6 sobremesas. Além de, obviamente, otimizar a cadeia de suprimentos e o desperdício de alimentos perecíveis, essa estratégia favorece a melhoria progressiva do resultado dos bons pratos pelo foco em poucas boas produções. E esses restaurantes têm preferido renovar o menu a cada 6 meses para fazer uso do conceito das temporadas e manter os clientes interessados em voltar com mais frequência para experimentar os poucos bons pratos da nova seleção. O quarto fator diz respeito aos padrões elevados. Como as opções são abundantes e temos a liberdade de escolher, a cada experiência que vivemos em uma decisão, nós elevamos os nossos padrões de exigência para avaliar a próxima. Por exemplo, quando você escolhe uma empresa para criar e servir o jantar da sua festa de aniversário, basta um sabor não ter sido perfeito entre diversos aperitivos, pratos e sobremesas para você focalizar a sua avaliação na crítica daquele dissabor em vez de elogiar a experiência como um todo. Cada vez mais as pessoas ficam mais intolerantes ao erro ou à imperfeição. Outro exemplo muito atual.
Se, por um lado, os aplicativos de encontros amorosos facilitam muito a vida das pessoas e, de fato, aumentaram bastante a possibilidade de você estar com alguém, por outro, deixam você ainda mais intolerante com os defeitos da pessoa escolhida para o momento, mesmo sabendo que ninguém é perfeito. A abundância de opções, literalmente na ponta dos dedos e na tela do celular, deixa as pessoas cada dia mais intolerantes às falhas que certamente alguém vai cometer no próximo encontro. E ao saber que você poderá simplesmente abandonar aquela escolha que não correspondeu às suas expectativas e aos seus padrões elevados, você tende a ficar ainda mais preguiçoso para conviver com as manias e imperfeições do outro. Por isso que o segredo da felicidade, na opinião de psiquiatras e filósofos, é você nutrir baixas expectativas e se permitir viver o prazer da surpresa nas atitudes e situações mais triviais do cotidiano. O quinto fator é aquilo que chamamos de custos de oportunidade. Nós aprendemos com os economistas que, de alguma forma, nós sempre vamos nos deparar com os custos decorridos de uma oportunidade renunciada ou com os benefícios que deixamos de obter das não escolhas que fizemos. Quando nós temos inúmeras alternativas a considerar, ficamos imaginando as características atrativas de todas elas, e isso aumenta muito as chances de ficarmos insatisfeitos com aquela que escolhemos. Esses custos de oportunidade tendem a reduzir a satisfação que você sente com a sua decisão, mesmo quando a que você escolheu é fantástica. E quanto mais opções você tem à disposição para considerar, mais atrativas ficam as características dessas não escolhas que serão interpretadas por nós como custos de oportunidade, ainda que de maneira consciente ou inconsciente. O paradoxo da escolha tem implicações sobre duas dimensões fundamentais do seu negócio. De um lado, você deve tomar muito cuidado para não procrastinar decisões importantes da sua estratégia pelo temor de errar nas renúncias. E de outro, você tem de pensar em como ajudar o seu consumidor ou cliente a decidir. Esse é um fato que ajuda a explicar até mesmo a disruptura ou a superioridade de diversos modelos de negócios da história empresarial recente. Vale citar alguns exemplos marcantes. O sucesso da primeira fase da Amazon como livraria virtual também se explica pelo fato de ter sido pioneira em ajudar o cliente a descobrir novos livros diante de milhares de opções. A empresa desenvolveu e vem aprimorando ano a ano sistemas que acompanham seus hábitos de leitura e enviam alertas segmentados por e-mail, oferecendo lançamentos que se encaixam nos temas que você mais valoriza. E ao diversificar o mix de produtos, a Amazon estendeu esse serviço para todas as outras categorias. Outro exemplo que eu gosto muito é a seleção de vinhos em um supermercado. Comprar um vinho num supermercado é sempre uma missão desafiadora para quem não entende do assunto. As adegas ou seções ou gôndolas de vinhos são sempre organizadas da mesma forma, por nacionalidade, pela uva, Merlot ou Pinot Noir, por exemplo, por tipo, tinto, branco ou rosé, e por preço. Se você tem preferência por vinhos espanhóis e principalmente pelas vinícolas da região de Rioja, fica muito mais fácil e direto ao ponto. Mas se você simplesmente quer encontrar um bom vinho para uma determinada ocasião e não é especialista ou conhecer, provavelmente você se sente perdido diante de tantas opções. É por isso que o modelo de negócios de assinatura com entrega em casa vem desmantelando as adegas das lojas especializadas e até mesmo dos supermercados. Uma vez por mês, algum especialista seleciona a melhor opção para o tipo de assinatura que você contratou e a empresa se encarrega de entregar a garrafa na sua casa, inclusive acompanhada de alguma publicação que te ensina curiosidades sobre o que você vai beber e sobre como desfrutar melhor aquela seleção. O mesmo tem sido feito pelos sites e aplicativos virtuais de vendas de vinhos que vão ainda mais longe. Você escolhe a ocasião e o site sugere as melhores combinações possíveis, seja para um jantar a dois em que você quer impressionar a companheira, seja para um jantar de negócios em que você deseja impressionar o cliente ou seu chefe, ou simplesmente uma alternativa de uma boa taça a um bom preço para um jantar cotidiano.
Outro serviço que essas plataformas oferecem é indicar as melhores alternativas com base no tipo de prato que você deseja harmonizar, seja ave, carnes diversas, peixes, saladas, por exemplo. Diante de tantas alternativas e dos temores associados ao paradoxo da escolha, ajudar o cliente a decidir é um serviço antenado com essa realidade do mundo. Infelizmente, os varejistas ainda insistem em manter esse paradigma tradicional de arrumação do sortimento no ponto de venda por verticais de nacionalidade, pelo medo de experimentar uma nova organização e isso derrubar o volume de vendas que já se encontra combalido pela concorrência com esses modelos de assinaturas e vendas online. Parte do sucesso do Spotify sobre outras plataformas de streaming de música é que, muito antes dos concorrentes, a empresa investiu no desenvolvimento de algoritmos de analítica de dados que cruzam informações sobre os gêneros, estilos e compositores das músicas que você mais gosta e oferece seleções semelhantes para você descobrir novos títulos no acervo, para você poder reciclar e não enjoar das suas playlists preferidas. O mesmo fato ajuda a explicar o sucesso do Netflix, que desde a sua origem investiu muito tempo e dinheiro no desenvolvimento do Cinematch, que é o sistema que interpreta as preferências do assinante e recomenda títulos para ajudar você na sua próxima escolha. Com os anos, o Cinematch evoluiu de tal maneira que dizem ter sido esse sistema que indicou todos os parâmetros que orientaram a definição do perfil da primeira série exclusiva e própria do Netflix, o House of Cards, que já na primeira temporada ganhou 9 Emmys, o Oscar da televisão americana. Esse paradoxo da escolha, que é reflexo da abundância de alternativas, fez emergir o papel de curadoria que nós temos procurado imprimir nos diversos modelos de negócios que temos ajudado a pensar ou aprimorar a estratégia na nossa prática de consultoria. Em tese, sua empresa tende a adicionar ou aprimorar o serviço de suporte ao seu cliente na jornada de decisão e renúncia. Mas a oportunidade que poucos perceberam e que poucos exploram no desenho do serviço de curadoria é que o apoio na melhor escolha não termina na compra de um produto ou na contratação de um serviço. No pós-venda ou na pós-experiência de compra, a sua empresa tende a acompanhar a satisfação do cliente com a decisão que ele tomou e, caso ele se sinta frustrado com a escolha, você tende a ajudá-lo a chavear para a alternativa mais adequada. Esta é a mesma lógica que o GPS te permite vivenciar quando você entra numa avenida errada que não era a via indicada pelo sistema e o equipamento não critica você por ter feito a escolha errada. Ele simplesmente recalcula a rota e te oferece a saída para voltar a direção para o melhor caminho, sem adicionar peso ao seu sentimento de culpa. Eu sei que isso implica a revisão de uma série de políticas comerciais e de uma série de regras na venda do seu produto ou serviço. Mas a minha recomendação é que no seu negócio, ao invés de criticar o cliente pela escolha errada ou deixar que a frustração dele crie um conflito muito parecido com uma bola de neve, tente ajudá-lo a mudar o caminho para a decisão que vai deixá-lo mais feliz e satisfeito. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, envie uma mensagem para o e-mail fernando@luzil.com.br. E no assunto escreva Estratégia em Movimento. Também convido você para nos acompanhar no nosso Instagram e no Facebook pelo endereço Luzil Strategy. No meu blog, fernandoluzil.com.br, você também poderá acessar alguns artigos interessantes sobre temas que nós temos aprendido serem absolutamente relevantes para qualquer empresa em qualquer setor da economia. Muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo episódio.